A Bíblia diz em Gênesis 37, o verso 3 e o 4, você pode abrir. Se você não quiser abrir, você pode ouvir e anotar. Gênesis 37, o verso 3 e o 4 diz assim: Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. O verso 23 e o 24 diz assim: Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço. Fala comigo, poço. Que estava vazio e sem água. O poço é o quarto escuro onde Deus nos desenvolve. Sabe, José já era alguém que brilhava a luz de Jesus. Era como se tivesse um holofote ligado sobre ele. Ele era alguém que resplandecia, ele tinha um lugar de destaque. E ele tinha um lugar de destaque na sua própria casa, na sua própria família. E o texto diz que por causa disso, seus irmãos o odiaram e planejaram matar José. Mas graças a Deus não planejaram e jogaram ele em um poço. E o poço onde Deus nos desenvolve, geralmente, é o lugar onde as coisas começam a dar errado. Onde as coisas saem do trilho. Onde tudo parecia aparentemente bom, favorável, e tudo começa a desmoronar. Eu posso imaginar como foi na vida de José. Uma hora ele tinha casa, família, pai, mãe, irmãos. Ele tinha comida, ele tinha roupa nova, túnica, ele era amadinho, ele era queridinho. Ele tinha tudo, de repente ele se vê aonde? Em um fundo de um poço, sozinho. Por quê? Porque o poço é o lugar onde Deus nos desenvolve. E aí, às vezes, parece que tudo começa a dar errado. Talvez você esteja num lugar onde tudo estava acontecendo na sua vida. De repente você viu tudo desmoronar. Deixa eu te dizer a primeira boa notícia. Esse não é o teu destino final. Esse é apenas um processo. É o meio que Deus vai encontrar para desenvolver você, para treinar você, para levar você ao seu destino final. O poço não é o nosso fim, é o caminho para o nosso destino. E nós precisamos entender que a gente não pode pular os processos de Deus na nossa vida. A gente não pode anular um caminho que Deus escolheu para nós. Mas é difícil para a gente, porque a gente quer ser desenvolvido aonde? Em meio às nossas alegrias, em meio à saúde, à nossa família. A gente quer ser desenvolvido quando tudo está bem, mas não é assim que acontece. Não é assim que Deus trabalha na nossa vida. Quando nós estivermos no fundo do poço e tudo parecer dar errado, Deus está nos desenvolvendo em sua confiança com Ele. Quando tudo parecer dar errado, Deus está treinando você a confiar no Senhor. Porque quando a gente está no fundo do poço, a única coisa que a gente pode fazer, gente, é olhar para cima. A única coisa, a única saída que tem para quem está no fundo do poço é olhar para cima. Se a gente olhar para o lado é escuro, se a gente olhar para o outro é escuro. Mas quando nós estamos no fundo do poço, Deus está desenvolvendo em nós confiança no Senhor. Nós precisamos ter senso de destino. Nós precisamos entender que na nossa vida há um propósito, há um porquê para todas as coisas. É como Romanos diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada foge do controle de Deus. O poço faz parte do processo de Deus na nossa vida. O poço é o lugar onde nós estamos sendo treinados. E sabe, se a gente rejeitar o propósito de Deus, o processo de Deus, a gente também está rejeitando o destino final. Nós não podemos rejeitar o processo. Porque quem rejeita o processo, rejeita o destino final. Deus tem algo maior, Deus tem algo além desse poço que a gente enfrenta. Há um propósito maior, além da nossa dor. Mas muitas vezes quando nós estamos no fundo do poço, a gente só consegue entender, está tudo dando errado. E aí, quando a gente percebe que tudo dá errado, a gente começa a fazer geralmente o quê? Perguntas. Eu posso imaginar que José fez perguntas. Porque ele era ser humano. Ele pode ter imaginado, até quando eu vou ficar aqui? Quanto tempo isso vai durar? Será que vai passar alguém aqui? Será que alguém vai me enxergar? Será que alguém vai me ver? Será que eu vou morrer aqui? E quando ele faz essas perguntas, com certeza o medo vem. E ele recebe em troca o quê? Silêncio. Quantas vezes a gente está no fundo do poço na nossa vida? E quando tudo parece que dá errado, piora. E o poço se transforma no lugar do silêncio. A gente pergunta a Deus,
onde Deus nos desenvolve é também um lugar de silêncio. É também um lugar de não entendermos. Por quê? Porque quando tudo está em silêncio, Deus está desenvolvendo em nós a capacidade de ouvir a sua voz. A capacidade de silenciar todas as vozes interiores, as vozes contrárias, as vozes mentirosas e ouvir somente a voz de Deus. Gente, o silêncio é o melhor lugar para ouvir a voz de Deus. Quando a gente não consegue ouvir nada, nem ninguém, nós conseguimos estar com a nossa audição mais aguçada para ouvir os propósitos de Deus para nós. É no silêncio, porque o poço onde Deus nos desenvolve é também um lugar de silêncio. E às vezes a resposta não vai vir na hora, a explicação não vai vir na hora, não é verdade? E o silêncio é um pouco desesperador. A gente tem medo do silêncio. E muitos de nós no silêncio tem uma reação igual uma criança. Já viu um menino pequeno? Na minha casa é assim, que pede, você não responde, o que é que ele faz? Ele grita, ele chora, ele berra, mamãe, mamãe, e grita. Não é? Até que a gente responda. Quantas vezes nós estamos fazendo isso com Deus, não é? Deus fica em silêncio, a gente se esperneia. Nós não podemos ser uma criança birrenta e mimada quando estivermos no poço. Nós precisamos ser um aluno maduro que sabe quando o professor está aplicando o processo da prova, ele fica em silêncio. Ele não responde às nossas questões na hora da prova. E até a hora da prova é um teste para aprendermos a desenvolver os nossos ouvidos. Ei, o poço é também um lugar de silêncio. Mas aí uma coisa leva a outra, quando a gente fica em silêncio, que a gente pergunta e nada responde. Eu posso imaginar que no silêncio a gente começa a ouvir umas coisas estranhas. Começa ou não começa, gente? Quem nunca teve medo do silêncio? Depois do silêncio veio o medo. E o medo fez José perceber que ele estava lá por quê? Porque ele havia sido abandonado, rejeitado. E deixa eu te dizer, o poço onde Deus nos desenvolve é um lugar onde tudo parece dar errado. É um lugar onde a gente recebe como resposta o silêncio. E é também muitas vezes um lugar de rejeição. É um lugar de abandono. É um lugar onde nós nos sentimos rejeitados. Sabe, José tinha sido rejeitado pela sua própria família. Por pessoas que deveriam amá-lo. Mas quando nós estamos no fundo do poço e temos sentimentos de abandono, de rejeição, na verdade nós estamos sendo desenvolvidos em quê? No nosso relacionamento com Deus. É aí que a gente busca mais, conhece mais, aprende mais, ouve mais, fala mais, está ali mais perto do Senhor. Ei, se você está recebendo silêncio, ou se talvez você está sentindo abandono, rejeição, talvez Deus está querendo desenvolver seu relacionamento com você. Ele está querendo dizer, eu quero ser teu amigo, teu pai, teu protetor, teu ajudador, teu provedor. Quantas vezes por causa do silêncio, da agonia, da falta de respostas, não recorremos à pessoa certa no fundo do poço. A gente grita, chora, esperneia e não consegue aprender as lições do processo. O poço é o quarto escuro onde Deus nos desenvolve. E deixa eu te dizer, Deus nunca vai nos deixar. Deus nunca vai nos abandonar. A gente cresce ouvindo isso na igreja, né? Que o Senhor nunca nos abandona. Pode um pai deixar, uma mãe rejeitar. Ninguém. Deus nunca vai nos abandonar. E até parece clichê, mas é verdade. Ele nunca nos desampara. Nós precisamos nos firmar nas promessas de Deus. E nós precisamos encarar de frente as dificuldades da vida, as tribulações, os processos, as tempestades. Gente, um navio só vence uma tempestade se ele encara a tempestade de quê? De frente. Se ele estiver de lado, o que é que vai acontecer com o navio? Ele vai tombar, ele vai naufragar. Ei, talvez você esteja enfrentando uma tempestade. Encara de frente. Larga a autocomiseração, larga a autopiedade. Para de dizer, Deus me esqueceu, eu fui abandonada. Não, foca no aprendizado e não na dor. Nós precisamos focar o que Deus está me ensinando, o que Deus está me treinando. Há um porquê para todas as coisas. Deus é intencional em tudo que faz. São os processos de Deus na nossa vida. O poço muitas vezes é esse lugar de nós sermos aperfeiçoados em Deus.
de nós encararmos nossa luta de frente, sem medo, com convicção que maior é o Senhor. Até porque o nosso Pai, Ele ama transformar crucificações em ressurreições. Deus é especialista em virar o jogo. Deus pode fazer todas as coisas no momento certo, mas para isso nós precisamos passar pelo processo. O poço não nos diminui, o poço nos equipa para o futuro, o poço nos treina para o futuro. A Bíblia diz que Paulo estava indo pregar para César, mas ele caiu numa ilha. E lá na ilha parece que tudo dava errado. Ele perdeu tudo. Ele ficou com fome. Disseram que ele era um endemoniado. A cobra picou ele. Tudo que tinha para acontecer de ruim com Paulo aconteceu. Qual era o propósito? Deus só estava querendo honrar Paulo, encher ele de bens para ele continuar a viagem. O texto diz que quando ele saiu dali, ele saiu abastecido para prosseguir viagem. Deixa eu te dizer, Deus está te abastecendo para chegar no seu destino. Deus está enchendo o teu navio de experiência, de propósito, de relacionamento com Deus. O poço não é ruim, não. O poço é ruim quando a gente fica mais tempo do que deveria nele. Quando a gente transforma em estado aquilo que era só um estágio na nossa vida. Precisamos aprender a passar pelos processos de Deus. Ei, nós precisamos aprender que há um processo de preparação para brilhar. Eu vim aqui para te dar uma palavra de esperança. Eu vim aqui para te dizer, talvez você esteja sofrendo, talvez esteja difícil, talvez está doendo essa prisão, esse poço que você está passando. Talvez você está se sentindo esquecido, abandonado, traído, humilhado. Talvez você até não consegue, mas nem sentir o amor de Deus. Deixa eu te dizer, Deus é bom mesmo que você não sinta. Você precisa dizer para a sua alma, Deus, eu não estou sentindo bondade nesse momento, mas eu continuo confiando que o Senhor é bom. Isso se chama sacrifício. Isso se chama sacrifício. Deus está nos ensinando, Deus está nos desenvolvendo. E deixa eu te dizer, a gente vai sair outra pessoa depois desse treinamento. Deixa eu te dizer, posição de governo não é para qualquer pessoa. É para quem tem história de vida. Eu sempre digo, a história só é bonita depois de escrita. É verdade. Mas ela vai ficar bonita. A gente só precisa deixar Deus escrever nossa história.